Olha lá, pessoal, que nós conseguimos pegar o linda tilápia bonita. Ela dá aproximadamente quanto, Zé Roberto? Dá 1,2 kg. Olha, pessoal, um peixe grande aqui te dá aproximadamente de 1 quilo para lá, né? A gente não tem uma balança, mas não sabe o peso exato. Mas veja que peixão bonitão a gente conseguiu pegar aqui na barragem. Rapaz, é um peixe muito lindo lindo, demais, é meu lindo, é pai. lindo. O prazer É do lindo. pescador é fazer um negócio desse aqui, pessoal. Pegar o peixe, ó pra aí, ó. Pra mostrar pra vocês. Pegar o peixe e mostrar para vocês, só que nós não vamos estar fazendo a soltura, porque a gente não tem o nosso frito Frito, ainda. não. Então, pessoal, a gente está fazendo um vídeo aqui e ó, que belíssimo peixe que Deus nos presentizou. Uma tilápia de muitas pescarias que vai ter ainda. A gente vai continuar pescando. Mas é isso aí, ó. Gostou do vídeo? O que é que tem de fazer, Zé Roberto? Se inscreva. E fazer o que mais? Seu lacre. Se inscreva, deixa o seu like e o seu com... Metário. Ei, que Deus abençoe você! Tchau.